Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Hoje vou mostrar para vocês qual era o real defeito aqui do Nissan Livina. Achei o problema que tinha nesse carro e infelizmente não foi um problema fácil de passar para o proprietário. Era um problema grave que tinha nesse veículo. Que tem nesse veículo ainda, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes que eu particularmente nunca tinha pegado um problema desse na oficina. Foi a primeira vez que eu peguei esse tipo de problema. Então eu acabei caindo um pouco na enganação e não consegui dar um diagnóstico preciso para ele de primeira. Mas achei o defeito. Esse que é o intuito nosso aqui, é achar o problema. Só que é um problema difícil de resolver. Vou mostrar para vocês aqui os testes que eu fiz, o que me levou ao erro aqui no diagnóstico inicial e como que faz para poder testar esse tipo de problema aqui passo a passo. Beleza? Se você gosta de pegar esses pepinos aí da oficina mecânica, acompanha nosso vídeo até o final aí que você vai ficar surpreendido com o tanto de problema que aparece, hein? Esse carro, quando chegou na oficina mecânica, galera, aqui na nossa oficina, ele chegou falhando muito o motor. Tá falhando bastante. Para colocar ele aqui dentro da oficina, a gente tem uma rampinha aqui na entrada dele, uma rampa de acesso pequenininha. Ele morreu 4 vezes, só para colocar ele dentro da oficina. Manobrando aqui, ele morreu mais umas 5 ou 6 vezes. Que a oficina aqui é pequena, viu, para quem não sabe. Mas ele morreu um punhado de vezes. Ele não estava segurando a marcha lenta. E quando segurava, ficava muito ruim, ficava falhando demais, a rotação muito baixa. Inicialmente o cliente falou comigo o seguinte: esse carro já tinha passado por uma outra oficina e falaram para ele que o problema era, se eu não me engano, no atuador da marcha lenta. Atuador da marcha lenta, no sensor do potenciômetro da borboleta, alguma coisa assim, eu não lembro direito o que era. Mas era alguma coisa referente à borboleta do veículo. Então, eu sabendo desse problema, comecei a testar outras coisas no carro. Só que aí veio o problema, né? O problema inicial, que é onde que eu comecei a cair no erro aqui. Tudo que eu ia mexendo nesse carro estava com um problema. Então, o que é o certo a se fazer sempre, né? Você vai resolvendo os problemas aos poucos e quando você acabar de resolver esses problemas, possivelmente o carro volta a funcionar normalmente. Só que nesse caso não aconteceu dessa forma não. Vou mostrar para vocês aqui o primeiro teste que eu fiz foi de compressão relativa desse motor e foi onde eu tive o primeiro erro. Vou mostrar para vocês lá na tela do computador como deveria ser feito o diagnóstico e o porquê que eu caí na enganação. O teste de compressão relativa do motor, ele aparece essa tela aqui pra gente, inicialmente. Essa tela aqui eu tirei um print de um dos vídeos que está no canal aí. Se eu não me engano, uns 4 vídeos aí para trás. Se você não viu esse vídeo, volta aí e dá uma olhada nele que você vai entender o que eu estou falando, hein? O teste de compressão, ele aparece dois sinais aqui pra gente. Duas telas, né, gráficas. E alguns sinais aqui do lado. O que a gente costuma olhar sempre é essa compressão aqui, ó. Essa compressão. Ela trabalha da seguinte forma: conforme o pistão vai fazendo a compressão lá no cilindro, ele tem um certo consumo de carga, e esse consumo de carga, ele mostra pra gente aqui em gráfico mais ou menos quanto que gastou, mas não fala qual pistão que é qual aqui não, beleza? Então, se tiver diferença de mais de 10% de um gráfico para o outro, a gente já sabe que está com problema no cilindro. A gente vai lá e faz o teste de compressão com o manômetro para poder saber qual cilindro que está com problema e passar para o cliente corretamente o que está acontecendo. Aí nesse caso aqui aconteceu o seguinte, ó, esse aqui deu 45 amperes de consumo e esse aqui 52. Já seria um problema porque já está quase chegando aqui nos 10%, está quase. Então o carro está com um problema, mas não é um problema grave. Não é um problema que o carro, por exemplo, ia parar de funcionar por conta disso. Aqui foi meu primeiro erro. Como isso aqui deu uma diferença que não estava chegando aos 10%, eu não me atentei a essa segunda tela. E essa segunda tela aqui mostrou nitidamente a falha no veículo. Só que eu fui me atentar a isso aqui só depois também, esse é o problema. E vou explicar para vocês. Eu tive esse defeito aqui, tive esse problema, porque eu nunca peguei esse problema na oficina, tá? Eu tive essa dificuldade aqui. Aqui é a descarga de corrente de cada cilindro, mas não fala qual cilindro que é também. Porém tem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Seria aqui. E aqui repete de novo. 1, 2, 3 e 4. Seria a queda, o consumo de carga de cada cilindro, de 4 cilindros, por exemplo. Aqui mostraria 4 cilindros e aqui mais 4. Ia repetir de novo. Aqui está mostrando que um cilindro consumiu bastante carga. Deu aí quase 200 e tantos amperes, tá vendo? Porém, o outro não e o outro não. Então, galera, foi aí que eu caí nessa enganação, né? Como eu olhei o primeiro gráfico
e não me atentei tanto ao segundo, porque o primeiro deu certo, o segundo gráfico mostrou que esse carro está com problema em 3 cilindros. Meu amigo, aí foi onde que eu dancei. Porque acontece o seguinte, como eu achei que não estava com problema tão grande de cilindro, passei para os outros testes. Fui testar bico injetor, fui testar bobina, fui testar aterramento do veículo, fui testar um punhado de coisa. E nesse carro aqui, de cara, como não podia deixar de ser, né, para poder melhorar as coisas, ele estava cheio de problema. Problemas que ele tinha, por exemplo, bobina, essa bobina tipo que caneta que eles falam, né? Tinha 2 bobinas com defeito, tem 3 na verdade, só que uma ainda dá para usar, mas tem 3 com defeito. Pode ser que a 4ª bobina também apresente defeito. Os bicos injetores que estão aqui embaixo, eles estavam posicionados da forma incorreta, estavam muito sujos, tive que fazer a limpeza de todos eles. O conector elétrico desse carro aqui, o conector elétrico, ele tá com algumas partes, tá vendo? Com solda. Então já foi mexido esse conector elétrico desse carro. Eu inicialmente também achei que estava com algum problema elétrico, vim conferir todo o sistema. E tudo isso aqui, ó, mangueira de alimentação, estava dobrada aqui embaixo. Refiz essa mangueira, coloquei o conector de engate rápido corretamente. Tem esse pinche que ele colocou aqui na boca da entrada do filtro de ar. Também não é o problema. A bateria não está com uma carga tão boa quanto eu gostaria que ela tivesse. Então são vários problemas que vão aparecendo, que aí, como qualquer mecânico, o que a gente faz? Vai resolvendo os problemas para ver se resolve o problema que é o defeito inicial ali do carro e ele volta ao normal. Fiz isso tudo, o carro não voltou ao normal. Aí eu comecei a refazer alguns testes. Detalhe, viu, galera? O carro precisa de 4, são 4 os princípios básicos para ele, a receita de bolo aí para ele poder funcionar, né? Ele precisa de ter alimentação, ele precisa ter ar dentro do cilindro, ele vai precisar ter compressão dentro do cilindro, vai precisar de alimentação, algum tipo de combustível e vai precisar de centelha. Se ele tiver esses 4 ingredientes ali dentro do cilindro, ele vai ter uma explosão e vai funcionar. Ele pode não funcionar corretamente, pode ficar falhando, alguma coisa assim, mas ele vai funcionar. Esse que é o ideal. E nesse caso aqui, um deles faltou, que era a compressão. Infelizmente. Depois que eu fiz tudo isso aqui, eu vi que o carro ainda não estava funcionando bem e voltei a fazer os testes de novo. Quando eu vi que tinha um problema de compressão, o de compressão relativa, ainda estava me deixando com dúvida, estava demorando muito para fazer o teste. Fiz a compressão com o manômetro físico ali, analógico. E ele de cara mostrou a falha. Aí, meu amigo, no banquinho que tem ali do lado, de sentar, chorar, viu? Dá vontade de chorar. Por que dá vontade de chorar? Aqui na oficina eu cobro do cliente o diagnóstico inicial. Tem o diagnóstico que é feito para o cliente, eu cobro por um certo valor por ele. E o que for aparecendo de defeito, eu vou cobrando separadamente. Cobro menos um pouco, porque ele já está pagando o diagnóstico, mas ainda cobro alguns valores. Por exemplo, vou explicar para vocês. A fiação elétrica dele está com defeito. Se eu tiver que consertar toda a fiação elétrica, por exemplo, já vai ficar mais caro do que o diagnóstico que eu estou passando para o cliente, que eu estou oferecendo para o cliente, na verdade. Então, tem algumas coisas que a gente faz no carro que são cobradas à parte. São um valor um pouco menor, mas é a parte. Se o cliente chegasse aqui e falasse comigo, eu quero refazer o chicote elétrico, é um valor X. Agora eu quero fazer um diagnóstico do veículo, que ele não está funcionando, é outro valor. Agora eu vou mostrar para vocês como está a compressão, que é o que todo mundo quer ver, né? Para fazer o teste de compressão, eu vou usar esse manômetro aqui, que é vendido num jogo aí de compressão de cilindro da Raven. As peças que são separadas, o código dessa parte aqui pelo menos é a 109658. Você procurar na internet aí, você vai achar o jogo completo. É bem simples de identificar isso aí. Vou usar esse manômetro aqui de pressão de cilindro. Ele não testa vazão de cilindro para saber onde que está saindo essa pressão não, tá? Só vou mostrar se está com uma baixa pressão ou se está com a pressão normal. Eu vou testar cilindro por cilindro aqui, vou filmar, vou mostrar para vocês. E depois vou explicar se vale a pena mexer nesse tipo de serviço ou não. Mas é claro, quem vai dar o aval final aí é sempre o cliente, é sempre o proprietário do veículo. Eu vou começar a testar aqui os cilindros, partindo aqui da correia dentada para frente, tá?
vai pegar essa parte aqui onde que é rosqueado do manômetro. Ele tem uma haste. Vou tirar a vela de ignição, tem que tirar a bobina e vela de ignição e vou encaixar ele aqui onde fica a vela, tá? Rosqueia bem. Na hora que ele encostar no cabeçote, você vai dar um apertinho a mais, porque tem um anel de vedação de borracha lá na ponta. Vou mostrar para vocês quando tirar aqui de novo. Ó, beleza. Ficou firme. Vou encaixar essa mangueira aqui, que é uma adaptação aqui para o manômetro. Vou ver se tá dando para enxergar aí, né? Ó, esse manômetro agora, ele está em 0. Vou olhar essa escala em vermelho que está em PSI. Vamos ver até quanto que ele vai chegar. Para isso é preciso pisar no acelerador e virar a chave até esse manômetro parar de subir. Vai, por favor. Ó, deu 150, 160 PSI. 160 PSI. Aperta nessa. Vou mostrar ali direitinho, né? É, ó, 160 PSI. Vou apertar aqui nesse botãozinho para esvaziar isso aqui. Beleza? Vou passar para o segundo cilindro. Lembrando, galera, que tem que ficar com a bobina de ignição desligada, independente do tipo de carro, tá? E tem que desligar a alimentação de combustível também. Se não ligar a alimentação de combustível, fica jogando combustível lá dentro e não vai ficar legal não, hein? Ele tem um anel de vedação aqui na ponta que faz essa vedação lá perto do motor, lá no onde fica encaixada a vela de ignição. Pode ligar o carro. Vou mostrar para vocês de novo lá. Olha como já está uma diferença muito grande, hein, galera? Aí, 10 PSI praticamente, muito pouquinho. Passar para o próximo cilindro. De olho lá, hein, galera. Vai de novo. Tá bom, obrigado. É, 50 PSI. Passar para o último cilindro ali.
último teste agora, o último cilindro. Vai de novo, por favor. 10, deu quase 10, 20, 30. Deu próximo aí de 30 PSI aproximadamente. De qualquer forma ele está abaixo, né? Ele não está nada próximo aí dos 160, 170 PSI que deu o primeiro cilindro. O primeiro que foi testado, né? E aí, galera, gostaram do teste? É um teste muito bacana de ser executado, né? Muito bacana de ser visto. Porém, esse aí é o primeiro defeito. Foi um dos primeiros testes que eu fiz, só que eu fiz com o equipamento digital, que acabou eu não conseguindo ali identificar perfeitamente o problema. Por que eu não identifiquei? Porque eu nunca peguei aqui na oficina um carro que estivesse com problema em 3 cilindros. É a realidade. Essa é a velha história que eu falo sempre para vocês, né? É experiência. É a primeira experiência que eu tenho dessa forma, uma experiência ruim. Não queria ter pego ela dessa forma que aconteceu aqui. E ainda acontece um problema pior. Eu acabei comprando algumas peças de reposição para esse veículo, porque ela estava com defeito. E algumas eu vou ficar com ela, vou colocar as peças velhas no local novamente. E algumas vão ter que ficar no carro. Por quê? Por exemplo, a bobina de ignição que estragou. Ela não tem como voltar para o carro mais. Vou mostrar para vocês como está a condição de 2 bobinas aqui que estragaram. Aqui, ó. Essa aqui é uma das bobinas que acabou estragando justamente a pontinha de borracha dela aqui na ponta. Eu fui fazer a limpeza, viu, galera? A limpeza dessa bobina e ela quebrou essa pontinha aqui, ó. Tá dando para ver aqui a ponta dela de borracha, tá vendo? Agora, por que ela quebrou aqui? Ô, Darley, você quebrou o negócio, puxou com força? Não é, não. Ó, tá dando para ver aqui, ó, com muita facilidade, a parte que ficou aqui, ela tá mole, tá vendo? E esse aqui estava entupido de óleo, viu, galera? Olha lá, tá dando para ver um pouco de óleo lá dentro ainda da bobina. Então, é um componente que, embora esteja com a estrutura física dele funcionando, essa parte de fora aqui, que é de proteção, ela não estava funcionando mais. Acabou rasgando, está entupida de óleo. Talvez daria até para poder limpar isso aqui. Mas não é um componente que dá para ser usado mais. Então, substituir esse componente. Pra vocês terem ideia, olha como ele se partiu aqui. Tá vendo? Ele tá todo sujo de óleo por dentro aí, ó. Tá vendo? E ele se partiu justamente por conta dessa contaminação. O componente ressecou, caiu esse mineral, esse óleo nele aí, não sei que óleo, de onde que saiu esse óleo, pra falar a verdade. E acabou estragando esse componente aí de uma forma triste. Só que tem mais coisa. Foram 2 bobinas que foram trocadas, que elas estavam com defeito, o mesmo defeito aparentemente. Uma estava oxidando e estava trincada, e essa outra estava contaminada com óleo. Foi trocado o jogo de velas de ignição. Esse eu vou retirar do carro, vou ficar com eles, porque eles não foram usados, não chegou a rodar com o carro. Vou retirar eles do carro, vou colocar as velas velhas, tá? Para poder devolver o carro para o cliente. E ainda tem mais defeito. Fiz a limpeza, o teste, né, e equalização dos bicos injetores, fiz limpeza deles. Não é uma limpeza interna do bico injetor, mas foi uma limpeza externa. Vocês viram aí nos vídeos também que ele estava muito sujo. Aí vem o detalhe. Vale a pena trabalhar num carro desse? Vale a pena tentar restaurar um carro desse aqui para poder rodar nele normalmente depois? Isso aí fica a cargo, fica a consciência de cada um, viu, galera? E vou explicar para vocês o porquê. Esse carro está com problema no sistema de arrefecimento. Ele não está íntegro. Já foi trocado o radiador dele, não colocaram um radiador novo. A água dele está um pouco enferrujada. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, tirando essa tampinha aqui do radiador, tá vendo? Ela está toda enferrujada e a água aqui dentro está mais ou menos na mesma situação. Não sei se vai dar para mostrar para vocês aí. Aí tá dando para ver um pouquinho lá dentro, tá vendo? Tá bem marronzinho. Então, esse sistema de arrefecimento também está detonado. Para poder resolver um problema desse carro aqui, por exemplo, a primeira coisa, tem mais um teste que a gente pode fazer ainda para ter um norte maior do que está acontecendo com ele. A gente pode fazer um teste de vazão de cilindro. Não vou fazer nesse veículo pelo seguinte: vai onerar mais ainda o cliente. Só por conta disso. O cliente vai acabar gastando com um teste que não vai ser necessário, talvez ele não vai mexer nesse motor desse carro. E quanto fica para fazer um motor desse?
Aí depende. Tem muitas pessoas que me perguntam aí o seguinte: ô Darley, quanto que fica para poder mexer esse serviço que você fez no carro aí? Esse serviço pode começar, galera, pode começar, tá? Só de início. Pode começar em R$ 2.000 e pode acabar em R$ 8.000, aproximadamente. Como que eu passo orçamento para o cliente? Não tem como passar orçamento a não ser que eu desmonte esse motor, tá? Para tirar esse cabeçote, eu vou ter que desmontar a correia dentada, vou ter que fazer um punhado de serviço aqui só para desmontar ele. O teste de vazão de cilindro, ele pode apresentar, por exemplo, um cilindro no cabeçote, nas válvulas de escapamento ou de admissão. Esse é o primeiro passo. Porém, também o cilindro pode ter um problema de compressão na parte de baixo do anel de segmento. Porém, ele pode estar sendo mascarado por um problema nas válvulas. Isso aí é uma possibilidade, viu, galera? Que eu tô falando, é só uma possibilidade. Então, pode acontecer facilmente o seguinte: eu tiro o cabeçote, inicialmente tem um problema nas válvulas. Quando eu começar a inspeção dos cilindros ali, pode ter arranhado a camisa do pistão. Se arranhou a camisa do pistão, tem que descer o motor. Aí, meu amigo, essa brincadeira aqui facilmente chega a R$ 5.000. E pode passar disso também facilmente, tá? Por exemplo, se tiver que descer um motor desse, a embreagem tiver com problema, já troca a embreagem. O cliente vai gastar mais peças, não vai gastar de mão de obra, porque já desceu o motor, mas vai gastar mais peças. Sistema de arrefecimento, vou ter que tratar esse sistema de arrefecimento na hora que for montar o motor. Se der problema no radiador, é trocar e colocar um novo. Isso aqui vai para mais de R$ 300 facilmente também. Se der defeito, por exemplo, numa bomba d'água, se eu tirar ela e tiver com o menor sinal de corrosão, já troca a bomba d'água. Válvula termostática é trocada, sensor de temperatura é trocado. Como eu já deixasse aqui as velas de ignição nova, o cliente não precisaria trocar ela mais. Porém, ele me pediu para colocar eu conversei com ele, na verdade, né? Eles vão colocar aqui as antigas, porque ele ainda não sabe o que vai fazer com o carro. Bobina de ignição, tem duas com defeito. Se eu for fazer o motor desse carro, já vou trocar a terceira, que também estava começando a trincar. Vou mostrar para vocês aqui o detalhe da bobina de ignição. Essa pontinha dela aqui, ó. Será que vai dar para ver aí no vídeo, hein, galera? Ó, essa pontinha dela aqui é de borracha, tá vendo? E ela não pode trincar. Você pode apertar ela assim, não apertar demais, mas ela não pode trincar. Se ela trincar, ela já está com defeito. Precisa ser substituída. E tem uma bobina aqui que está desse jeito, ela já começou a trincar. E tem uma quarta bobina que também está na mesma condição. Então, esse tipo de manutenção aqui, para dar garantia para o cliente, para fazer um serviço correto, né? E dar garantia para o cliente, pode ser que vai gastar só de peça aí, talvez, uns R$ 3.000 a R$ 4.000. Eu não sei ainda. Já aconteceu na oficina, de eu desmontar um motor desse, descer o motor, olhar e falar assim, ó, tá com problema no cilindro, tá com desgaste no cilindro. Tirou o cilindro, tirou o virabrequim. Quando tirou o virabrequim, também tinha problema no virabrequim. Aí, meu camarada, a história ficou pesada, viu? Porque só para mexer no virabrequim já foi super caro, aqui próximo da oficina pelo menos. E é um serviço, galera, e muitas pessoas acabam se enganando. Acha que por exemplo, né, o mecânico fez o serviço errado, talvez, pode acontecer. O mecânico, ele é somente um montador de peças. Se uma peça vier com defeito, ele tem que dar garantia numa peça que não foi ele que fabricou. É um negócio muito injusto, né? Então, aqui, por exemplo, quase sempre eu peço ao cliente para levar na retífica que seja de confiança dele. Porque aí, se der problema, onde deu problema foi na retífica. Eu posso conferir na hora de montar, mas a longo prazo, se essa peça vai funcionar ou não, aí vai ser com a retífica que o cliente procurou. Porque aqui eu vou te falar, viu? O negócio é triste. Beleza? Então fica esse vídeo para vocês aí. É um vídeo muito triste que eu estou fazendo hoje. Não estou feliz de dar esse diagnóstico aí para o cliente, tá, galera? Embora muitas pessoas aí acham que o mecânico vai mexer no carro do cara agora, vai arrancar uma nota dele. Não é um serviço que eu gosto de fazer. Eu gosto de montar motores. Quando eu estou sossegado, eu ligo o sonzinho que tem aqui na oficina, fecho aqui as portas, vou fazendo serviço aos poucos. Porém, infelizmente, está chegando o final de ano, é uma época que ninguém pode gastar muita grana. Eu estou ficando velho, estou meio que adoentado aí, não estou conseguindo trabalhar corretamente. Estou trabalhando muito pouco esses dias. Não estou ficando na oficina nem 2 horas, para vocês terem ideia, por dia. Então não é um serviço que eu gostaria
de fazer nesse momento. Porém, se o cliente quiser que eu faça, é claro que eu faço com ele com muito bom gosto. É um serviço que eu gosto de fazer, é montagem de motor, mas não é um serviço que fica rentável para quem está executando e não fica barato para quem está pagando. Ninguém fica tão satisfeito assim. Bacana? Então, um grande abraço para vocês aí. Fica aí o relatório para vocês aí, o diagnóstico do que estava acontecendo com a Nissan. É uma tristeza, eu não gostaria que esse fosse defeito, eu queria que fosse somente as bobinas de ignição ou os bicos injetores, seria muito mais simples, seria um serviço que já estaria pronto, para falar a verdade, o cliente ia ficar satisfeito, eu ia ficar satisfeito, porque ia andar rápido com o carro, mas não foi dessa vez, é uma pena. Bacana? Um grande abraço para vocês aí, possivelmente, não sei se eu vou colocar vídeo aí nesses próximos dias, que eu estou fazendo alguns exames, estou ficando velho. Tem que parar um pouquinho, a máquina está começando a dar defeito. Um grande abraço a vocês aí, até mais.